e não terceirizando essa responsabilidade de criar os filhos. O tema de um dos seus livros é Educação Sexual Protetiva. Como que a gente pode abordar dentro de casa com os filhos de uma maneira eh, leve, né? Essa questão dessa educação sexual protetiva e como que a gente pode se apoiar, talvez, porque como cristãos, nosso livro de vida é a Bíblia, né? E a Bíblia ela preza muito sobre a questão da família, de homem, mulher, estar ali dentro da família, cuidando dos seus. Como que a gente pode abordar o tema de educação sexual protetiva com as crianças, mas talvez de uma maneira que não impacte, não choque, e se a Bíblia tem alguma orientação nesse sentido, assim, se você, nesses anos de experiência, você conseguiu ter um achado ali, um encontro, né, com alguma palavra, algum versículo que possa traduzir isso pra gente. É assim, um versículo específico, eu não lembro, assim, né, que fale exatamente disso, né, dessa temática. Mas eu vejo, Felipe, que quando a gente ensina para os nossos filhos limites saudáveis, por exemplo, né, limites nas relações, quando a gente ensina com liberdade sobre o corpo, sobre as partes do corpo, sobre noções de privacidade, noções de intimidade, noções de consentimento, a gente está dando uma boa base protetiva, né, para os filhos. E quando eu escrevi esse livro, eu pensei muito em oferecer ferramentas para as famílias, Uhum. pensando assim que muitas famílias elas não entram nessa temática porque elas não se percebem em condições de abordar essa temática mesmo, né? Elas precisam de ferramentas acessíveis até para fazer essa relação. Nossa, mas isso tem a ver com a proteção do abuso? Quando eu ensino sobre um limite saudável, eu estou protegendo a minha criança de abuso? Está, né? Por exemplo, quando eu vou trocar uma criança pequena e que eu não troco a minha criança na frente de todo mundo, eu estou já ensinando ali uma noção de privacidade, né, de cuidado com o corpo da criança, porque as crianças elas não são públicas, né, Uhum. assim, elas não são um objeto público que pode ser trocado na frente de qualquer pessoa, né? Quando eu levo o meu filho numa consulta médica e antes eu preparo ele, olha, filho, o médico ele vai pedir para você tirar a roupa, porque ele vai precisar examinar o seu corpo. Então, nessa situação, eu vou estar com você e é por isso que ele vai pedir para tirar a roupa. Eu estou dando para o meu filho uma valorização para o corpo dele, para a intimidade dele, que ensina muita coisa. Que não é qualquer pessoa que pode pedir para ele tirar a roupa, que pode tocar no corpinho dele, né? É Uhum. numa situação muito específica de um exame médico e com a presença dos pais. Quando eu não forço, por exemplo, os meus filhos a ficar dando beijo em parentes que nos visitam, né? Eu também estou ensinando para ele que ele pode dizer não às situações que forem desconfortáveis para ele. Porque beijo e abraço é uma manifestação de carinho, de afeto para pessoas que a gente gosta, né? Uhum. Então, se eu forço uma criança a ficar beijando qualquer pessoa, mas é meu parente, é seu parente, mas ele tem esse vínculo afetivo com o parente. Às vezes a gente tem o vínculo afetivo com o parente e não a nossa criança. E mesmo que tenha o vínculo afetivo, a gente dá beijo e abraço quando não quer, né? A gente tem que forçar o outro a beijar e abraçar, né? A demonstrar carinho, né? Afeto. Então, assim, tem várias coisas na nossa rotina, na nossa forma de relacionar, que a gente pode estar ensinando sobre privacidade, sobre intimidade, sobre consentimento, ou não. Ou a gente pode também estar sendo invasivo com as nossas crianças, né? E aí, se a gente, na nossa criação, tem uma postura invasiva, isso normaliza, né, na vida da criança. Então, ela passa a perceber que é assim que se relaciona, porque a referência de relacionamento somos nós, né? Uhum. E será que isso estaria vinculado a uma questão cultural, que não só do Brasil, mas da América Latina como um todo? Porque aqui tem muito essa questão
da proximidade física, né? Um Uhum, abraço, um beijo. Tem países que é proibido você estar a 1 metro, 1 metro e meio de distância da pessoa. Você está invadindo o espaço daquela pessoa. uhum, Por exemplo, ali nos Estados Unidos, você não pode chegar muito perto. Você vai cumprimentar uma pessoa e culturalmente a mulher já te estende a mão, já impõe um limite, né? uhum, E na mesma cultura ali dos Estados Unidos, quando a gente está interagindo com pessoas latinas, as pessoas chegam e abraçam. E aí você vê, uhum. poxa, mas a cultura é diferente, mas será que talvez esse excesso de educação, esse excesso de afetividade que a gente demonstra nas relações, isso pode, de certa forma, estar sendo uma brecha para os nossos filhos, né? Olha, tem a questão cultural, mas o fato desse distanciamento que você cita, né, dos Estados Unidos, não é um fator que impede os abusos lá, né? Porque os índices de abusos lá também são muito altos, Uhum, muito Sim. grandes, né? Apesar da mudança cultural, da sim. diferença cultural, né? Então, cada cultura, os abusadores, eles estão em todas as culturas, em Ele se todos os, adapta. eles se adaptam, né? Então, nós temos uma cultura mais calorosa, né? De mais contato físico, de mais aproximação, mais manifestação de carinho, mas isso não tem uma relação direta com abuso, né? Eu posso ser afetivo, posso demonstrar carinho e posso respeitar o limite do outro também, né? Uhum. Agora, uma coisa que está ultrapassando qualquer cultura é o acesso à internet e às redes sociais. E você falou bastante aí dessa educação para proteger nessas situações presenciais. E como proteger as crianças, como ensinar elas a se protegerem dessa invasão, desse abuso que se dá pelo meio das redes sociais e de jogos? É. Nas redes sociais, uma das estratégias, né, dos abusadores é fazer amizade, é ganhar a confiança das crianças, né, dos adolescentes, é suprir, às vezes, uma carência que está tendo ali na família, nas dinâmicas familiares, né? Então, uma coisa que a gente precisa ensinar às nossas crianças, primeiro, a gente tem que ser mais presente, ter uma presença de mais qualidade, né? Porque isso protege. Segundo, a gente tem que supervisionar mais, né? Mas Uhum. a gente pode dar ferramentas para as nossas crianças, para quando elas estiverem interagindo, para que elas percebam também os riscos. Por exemplo, pessoas que pedem informações privadas, né? Quer saber onde a criança mora, com quem mora, a hora que os pais estão em casa, a hora. Conversar abertamente com as crianças sobre isso. Por que que a pessoa está fazendo esse tipo de questionamento? Por que que ela quer saber isso da sua vida, né? Qual é o interesse dela? A gente tem que discutir mais essas questões com as nossas crianças. Uma pessoa que eu nunca vi, que eu nem sei se é aquele nome mesmo que ela tem, se é aquela foto corresponde à pessoa mesmo, né? Uhum. Mostrar essa diferença também, né? Quais são as pessoas que têm que ter acesso à nossa vida privada, que são confiáveis? O que que é uma pessoa confiável, né? Uma pessoa que eu só jogo com ela é uma pessoa confiável? Eu posso depositar toda a minha confiança numa pessoa que eu encontro algumas horas no joguinho online? Essa é uma coisa que a gente precisa estar tendo momentos assim com os filhos, né? Mas E, uma criança assim, ela pode ter, vamos dizer assim, a gente fica pensando, ah, a criança é inocente, a criança não tem discernimento, e essas ferramentas, de fato, ajudam uma criança a se posicionar com um pouco mais de discernimento, se for feito esse trabalho? Sim, sim. Quanto mais a gente informa, né, as crianças, mais elas têm condições de se posicionar. A gente não precisa invadir o momento do desenvolvimento delas, né, com excesso de informações, com a linguagem de adulto, mas a gente pode dar para elas algumas ferramentas com elas ainda na educação infantil, né? Desde cedo a gente pode ir à medida ali do tempo dela, respeitando o tempo dela. Por Uhum. exemplo, na educação infantil, quando a gente ensina as partes do corpo para a criança, quando a gente ensina os nomes corretos para a criança,
a gente já está dando uma ferramenta de proteção. Uhum. Porque se alguém tocar em determinada parte do corpo dela, ela vai saber que não deveria tocar, né? Uhum. Naquela parte. Ela vai conseguir comunicar para algum adulto que aconteceu aquilo com ela, né? Uhum. E da mesma forma no online, se eu dou esse tipo de orientação para uma criança e alguém pede para ela uma informação dessa, ela já vai, olha, tem alguma coisa errada, porque a minha mãe e meu pai, eles já me falaram que eu não tenho que dar esse tipo de informação num joguinho, né? Então elas vão começando a consciência delas vai aumentando, né? Desses cuidados. Muitas vezes, quando um tipo de violência contra a criança acontece, os pais são dos últimos a saberem, né? A criança, ela dá sinais de que está acontecendo algo, e se ela dá sinais, como que a gente fica atento a esses sinais e, e não nos cauterizamos ou não nos anestesiamos com os sinais que a criança apresenta? Sim, a criança dá sinais. E quais são Um eles? dos sinais é, às vezes, comportamentos sexualizados, né? Quando a criança começa a falar alguns nomes, alguns termos que antes ela não tinha acesso, que você não fala na sua casa, né? Quando ela começa a reproduzir alguns comportamentos, de cunho sexual, que ela não teria como ter acesso. Quando ela fica mais com mais alterações de humor, né? Às vezes era uma criança mais tranquila, passa a ser uma criança mais irritada, ou mais chorosa, ou mais isolada. O isolamento também é um dos sinais Uhum. que a gente precisa atentar. Mudanças bruscas de comportamento, normalmente, né? Se uma criança é muito agitada e ela de repente fica mais apática, ou mais quieta, ou mais chorosa, a gente tem que observar. E o oposto também, né? Muitas mudanças, alterações no sono. É uma criança que não está conseguindo dormir direito, aspectos de ansiedade também, de sofrimento. Às vezes a criança começa a roer unhas, começa a regride no comportamento, não fazia xixi na cama, passa a fazer, é, passa a ter pesadelos. Então, tem uma série de sinais que podem ser observados, né?